Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Jesus, que bênção poder estar na casa do Senhor, mais um dia, para juntos nós glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Mais uma vez. Aleluia. Irmãos, Deus tem falado comigo em um texto durante esta semana, texto muito conhecido. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. A presença de Deus nessa casa é real. A presença de Deus é muito forte aqui dentro. Glória a Deus por isso. Gênesis, capítulo 3, o versículo é o 7. Gênesis 3, capítulo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nu, e arrancaram folha de figueira para fazer para si avental. E ouviu a voz de Deus que passava no jardim pela virada do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou Deus a Adão e disse-lhe: onde está? E ele disse: ouvi sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comeste? Amém? Feche seus olhos. Deus, acabamos de ler aqui a sua palavra. Pai, a sua igreja está aqui, sua igreja está acompanhando esse culto por um só propósito, Pai, por ouvir a sua palavra. Pai, porque nós entendemos que quando a sua palavra, ela invade o nosso coração, ela entra dentro do nosso ser, a nossa vida é mudada e restaurada, Senhor. Deus, então eu venho te pedir, Pai, nessa manhã, que o Senhor já venha preparar, Pai, os nossos corações, Pai, para que nós possamos sair daqui entendendo a sua palavra e confrontado por ela. Pai, porque só a sua palavra é uma espada de dois gumes, Pai, que penetra na divisão da alma e do espírito. Deus, nós não estamos aqui para ouvir, Pai, o homem, nós estamos aqui para ouvir a sua palavra. Deus, então tudo aquilo, Pai, que é de mim, que venha a ser neutralizado, mas que a sua igreja, que eu venha a receber aquilo que o céu tem preparado. Deus, porque de nada somos sem a sua palavra. Deus, e a sua palavra que permanece, a sua palavra que muda, a sua palavra que transforma, a sua palavra que traz a vida, a sua palavra, Pai, que leva à morte, Pai, a sua palavra que leva ao céu. Deus, é a sua palavra que vai ser ministrada. Deus, então, Pai, prepara o nosso coração, Pai, que eu venha ser um canudo de Deus para a sua igreja, Pai, nessa manhã, em um nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar por alguns instantes. Queridos, esse texto, ele me confronta, esse texto, ele me dá algumas lições, esse texto, eu descubro com ele algumas verdades muito importantes, e algumas delas eu quero compartilhar com vocês aqui. Deus, ele, em sua criação, nós vamos acompanhar isso em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, que em sua criação, no seu propósito, no seu projeto, Deus, ele vai estabelecer os princípios de perfeição em tudo aquilo que ele faz. Se nós formos para perceber tudo que Deus faz, tudo que Deus vem fazendo na criação do mundo, ele vem dizendo que tudo que ele faz é bom, é perfeito. E nesse projeto de Deus, nessa construção de Deus, Deus, ele coloca no Éden um jardim, e junto ao jardim ele cria um homem, ele cria uma mulher, e coloca dentro do jardim do Éden. Ele cria um homem, ele cria
a mulher, e tudo que Deus faz é bom, né? Então, ele cria o homem, cria a mulher e coloca no jardim. O interessante é que Deus ele vai criar um homem, vai criar a mulher, vai colocar eles no jardim. E Deus ele não vai colocar só Adão e Eva no jardim e vai abandonar. Não. Deus ele coloca o homem, coloca a mulher no jardim e apresenta o jardim a Adão e apresenta o jardim a Eva. Deus leva ele para um passeio, para um tour sobre o jardim. Deus ele vai caminhando, levando eles a conhecer o lugar a qual eles estão. E Deus ele vai falando com Adão, vai falando com Eva, ó, aqui dessas árvores vocês podem se alimentar, vocês podem comer, aqui é um rio, vocês podem fazer proveito deles, né? Vou dar algumas estratégias, algumas missões para vocês executarem aqui dentro, algum trabalho para vocês. Porém, dentro daquilo que Deus constrói, que é bom, Deus coloca Adão e Eva e tem um propósito nisso, e Deus apresenta o lugar onde eles estão. Só que em um momento Deus vai chamar a atenção deles e vai apresentar a eles uma árvore que está no meio do jardim. E Deus vai chegar para Adão e vai chegar para Eva e falar, ó, tudo isso que eu apresentei a vocês, todas as árvores que eu apresentei a vocês, vocês podem se alimentar dela. Mas existe essa árvore aqui, que é a árvore que está no meio do jardim do conhecimento, delas vocês não podem comer. É como se Deus pegasse Adão e Eva agora e mostrasse para eles uma árvore. Deus falou, tá vendo esse cercado aqui? Desse cercado aqui, você não pode passar. Desse cercado aqui, você não pode tocar. Dessa árvore aqui, vocês não podem comer o fruto. Se nós formos parar para observar o texto, irmãos, isso seria um caso relevante. Isso para mim, talvez não seria um problema tão grande. Porque Deus ele vai ordenar que eles não comam de um fruto que está no meio. Mas na contramão disso, existem muitos outros frutos no jardim. Porém, dentro do jardim de Deus, Deus vai levar Adão e Eva a um lugar e vai mostrar uma árvore a qual eles não poderiam comer de um fruto que estava nela, que estava no meio do jardim. O maior confronto disso tudo não é comer o fruto dessa árvore. O maior confronto disso tudo é quando no jardim de Deus, é quando no lugar que Deus nos coloca, Deus o põe em limite. E isso que confronta muitas das vezes o homem. Tem um amigo meu, John Lennon, que ele fala uma coisa muito interessante, que quer conhecer o homem é dar limite a ele. Coloca limite ao homem que acaba logo com tudo, né? Que ele se revela quem ele é. Então, queridos, isso confronta a vida de Adão, isso confronta a vida de Eva, ao ponto de todas as vezes que Deus desce no jardim, visita, tem um particular com eles, isso vai se tornar, Deus vai frisar aquilo que ele decretou. Só que de repente, Eva em um momento, ela vai se aproximando da árvore, ela vai se aproximando daquilo que Deus falou que não era para comer, e ela vai se deparar com uma serpente. E a serpente ela vai fazer uma proposta para Eva. A serpente ela vai lançar uma pergunta a ela. E vai falar assim, esse fruto aqui, você pode comer. Esse fruto aqui, alguém falou para você, se você comesse desse fruto, certamente você iria morrer, né? Você pode ficar tranquilo, que se você comer desse fruto, certamente você não vai morrer. Você só vai ficar sabendo o bem e o mal. Você só vai ser igual a Deus. Por isso que Ele quer que você não coma. O que me chama a atenção é que Eva ela vai chegar no limite da onde Deus tinha decretado, da onde Deus tinha deixado uma ordem. E ela vai olhar para aquilo, ela vai olhar para a serpente, ela vai ouvir a voz da serpente, ela vai
ouvir aquilo que de fato a serpente tinha para falar. Só que, no limite, ela vai tomar uma decisão que vai mudar todo o percurso, que vai mudar toda a sua vida. Que decisão, Rafael? Ela poderia ouvir aquilo que a serpente tinha para falar, virar as costas e ir embora. Por quê? Porque Deus apenas não falou, Deus deixou uma ordem. Só que Eva, ela vai ouvir aquilo que a serpente tem para falar e ela vai responder aquilo que a serpente falou. Ela vai abrir uma conversa com a serpente. Falou, não, Deus falou que se a gente comer, certamente a gente vai morrer. E o mais interessante disso é que se a gente for parar para perceber o texto, quando ela abre uma conversa com a serpente, porque até então a serpente só tinha apresentado a ela a árvore. Só que aí ela vai falar com a serpente. E automaticamente, quando ela fala com a serpente, ela já vai ver a árvore de uma forma diferente. A Bíblia vai falar que ela achou a árvore, os frutos desejosos. Ela já vai ver a árvore com um ângulo diferente, com um olhar diferente. E parando aqui, nesse período, nesse processo aqui, isso é semelhante muitas das vezes em nossas vidas. Às vezes nós recebemos muitas propostas, às vezes nós ouvimos muitas coisas. Só que se a gente parar para prestar atenção e abrir uma conversa com isso, a gente já vai ter a nossa visão mudada. A gente já vai começar a observar o fruto de outra forma. Fruto esse que Deus ordenou, não coma. Fruto esse que Deus falou, não mexa nisso. Tem uma cerca aqui, existe uma proteção aqui, você não pode passar daqui. Porque nossa mente recebe informação. E a gente sabe onde a gente pode tocar, onde a gente pode mexer. Então essa cerca, essa proteção está dentro de nós. Nós sabemos quando nós estamos quebrando alguns princípios. Só que Eva, ela vai conversar com a serpente, a conversa vai ser vai mexer tanto com ela, que ela vai passar a ver o fruto diferente. Isso é um perigo. Porque o fruto que ela vê diferente não é qualquer fruto, é o fruto que Deus ordenou. Mas por que ela está vendo esse fruto diferente? Porque abriu legalidade, abriu conversa. E quando nós abrimos uma conversa, quando nós abrimos brecha, quando nós abrimos uma legalidade, o inimigo entra e muda a visão. Aí tem muita gente pensando que as coisas não, é de Deus, porque foi Deus que fez. Não, é de Deus, porque foi Deus que colocou no meu caminho. Não, é de Deus, porque foi Deus que colocou aqui. Mas Deus já deixou uma ordem. Dentro de você, você sabe que as coisas não é de Deus. Dentro de você, você sabe que Deus está te mexendo. Sai daí, pula fora. E você quer forçar algo, você quer forçar uma coisa que você tanto quer, porque a sua visão já mudou através da conversa. Sabe o que eu aprendi aqui? Que uma conversa, ela pode ser tão perigosa, ela pode te envolver tanto, que você pode até quebrar alguns princípios que Deus construiu. Conversa, ela é tão terrível, o nível da conversa ela pode ser tão terrível, que ela pode fazer você quebrar alguns princípios e passar por cima de algumas ordens de Deus. A visão dela muda, ela já vê o fruto diferente. Por quê? Porque ela desejou, a conversa o envolveu tanto que ela queria ficar próxima, ela já viu aquilo de outra forma. Mas Deus tinha dado uma ordem. O que é mais forte? O que vale mais? Uma ordem de Deus ou uma conversa de uma serpente? O que vale mais é aquilo que você alimenta. O que vale mais é aquilo que você dá mais atenção. Porque a ordem de Deus, você só vai valorizar ela quando você fica debaixo da obediência de Deus. Agora, quando você sai debaixo da obediência de Deus, você fica vulnerável. Há muitas conversas alheias, há muitas decisões que podem mudar a sua vida. Você começa a enxergar as coisas de outra forma. Parece que você vive em outro mundo e você quer maquiar aquilo que Deus já decretou que é. Sabe o que eu entendo com Deus? É que doa quem doer. Você pode estar no jardim dele, mas aqui dentro tem limite.
Doa quem doer, querido, pode ser quem for. Na casa de Deus tem limite. No jardim de Deus tem limite. Nós não podemos tocar naquilo que Deus falou que não é para tocar. Deus, ele cria algo, é bom. Deus, ele coloca o homem, é bom. Mas Deus também coloca limite lá dentro e fala, até aqui você faz, porque até aqui não é com você. Dentro do jardim de Deus tem limite. Aqui dentro, no jardim que é perfeito de Deus, tem limite. Existem limites para ser respeitados. E Deus, ele coloca o homem, coloca limite. Ela vai conversar com a serpente, ela vai deixar ser levada a serpente. Ela vai ser induzida pela serpente a comer de um fruto. Que fruto? Que Deus ordenou que não comeste. Ela vai olhar o fruto, vai desejar o fruto, ela vai pegar o fruto. Isso me confronta, querido, porque quando nós estamos no erro, não é possível, é um processo. E quem tem a verdade dentro de si, sabe quando isso está sendo confrontado. Não basta ela comer o fruto que a serpente lhe ofereceu, ela vai pegar o fruto, vai comer o fruto. A Bíblia vai dizer que ela vai até o seu marido e vai dar do fruto para o seu marido. Não basta ela pegar o fruto, não basta ela comer o fruto. Ela vai pegar o fruto e vai dar ao seu marido. Automaticamente, quando ela pega o fruto, que ela morde o fruto, ela cai. Não basta ela estar caída, ela vai correr e vai dar para o seu marido. Fala, come. Está aqui o fruto, come. E ele vai comer do fruto. E ele vai se alimentar daquilo que Deus lhe falou. Esse é o perigo de ter uma pessoa caída dentro do jardim. Esse é o perigo de uma pessoa caída, uma pessoa frustrada. Porque quando você cai, quando você erra, quando você quebra alguns princípios, você ainda tem a chance de consertar os seus erros. Só que o motivo da sua queda, o motivo do seu erro, não pode ser. Isso não pode existir em nós. O motivo do meu erro, o motivo da minha queda, eu não posso fazer disso um motivo de queda para outras pessoas. O fato de eu ter aquilo que de fato eu construí e fiz, eu não posso passar isso para alguém. Eu comi, eu não posso passar isso para minha família, eu não posso passar isso para minha esposa. Eu não posso passar isso para minha casa, eu não posso ferir o corpo. Eu fiz, mas eu não posso dar. Lembra aquele ditado que um fruto podre pode estragar todos os outros frutos que estão ao redor? Só que ela vai dar o fruto. Quando ele come o fruto, a Bíblia vai dizer, o verso que nós lemos, o versículo 7, foram abertos os olhos de ambos. Foram abertos os olhos de ambos. Foram abertos os olhos de ambos. Depois que ele come o fruto, os olhos se abrem. Depois que eles quebram o princípio, os olhos se abriram. Não sou eu, é a Bíblia. Gênesis capítulo 3, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceu que estava nu. Foram abertos. Depois que come, abre o olho. Depois que come, consegue perceber. Você vê que o motivo da conversa é tão forte que a visão estava em outra coisa. Depois que eles comem, os olhos são abertos e vão perceber o que aconteceu. Estão nus. Só que no meio disso tudo vai tentar dar um jeito. E eles vão tentar dar um jeito. Eles vão tentar maquiar alguma coisa aqui, e assim também é na nossa vida. Quando nós erramos, quando nós fazemos algo, e quando nós abrimos os olhos, que nós percebemos, nós vamos tentar dar um jeito, vamos tentar construir algo para resolver o que de fato nós cometemos. E eles vão pegar folhas
folhas de figueira. E ele vai medir ela vai medir ele, e ambos vão fazer para si um avental. Ambos vão construir para si aventais, para tentar esconder a sua nudez, para tentar esconder aquilo que de fato eles fizeram. E nudez nós sabemos que é sinal de vergonha à luz da Bíblia. Só que de repente eles vão achar que pelo fato de eles construir algo, tentar maquiar algo, isso vai ser tranquilo, já acabou, está tudo certo, está tudo tranquilo. Só que Deus tinha um compromisso com Adão. Deus tinha um compromisso com Eva. Repita comigo, compromisso. Deus tinha um compromisso. Qual era o compromisso, Rafael? Na viradinha do dia, Deus descia no jardim para falar com Adão. Deus descia no jardim para falar com Eva. Deus tinha um compromisso com Adão. E Deus, ele vai honrar o seu compromisso. Deus vai descer para falar com Adão. E aqui está uma verdade que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida. Adão e Eva, eles vão quebrar alguns princípios. Eles vão ultrapassar aquilo que Deus falou que não era para ultrapassar. Só que o compromisso com Deus, de Deus com Adão, vai ser estabelecido e vai ser cumprido. O fato de Adão ter comido do fruto, o fato de Eva ter comido do fruto, o fato dos dois não ter obedecido, o fato dos dois ter quebrado o princípio, isso não vai impedir Deus de descer no jardim. E é isso que me confronta, é isso que me traz de volta uma alegria dentro de mim. Porque por mais que os dois quebraram princípios, por mais que os dois comeram daquilo que não era para comer, por mais que os dois quebraram tudo aquilo que Deus tinha construído entre eles, uma aliança entre eles, o fato de eles terem quebrado o princípio, isso não mexe no propósito de Deus de descer no jardim. Deus desce. Por quê, Rafael? Porque o homem pode quebrar princípio, mas Deus não quebra a promessa. O homem pode quebrar aquilo que foi estabelecido, mas Deus não quebra a aliança que fez com o homem. Ah, você pecou, errou, quebrou, mas Ele tem um compromisso contigo, Ele desce. Por misericórdia e bondade, Ele desce. Ele tem um encontro com Adão e Eva no jardim. Ah, Rafa, mas quebrou princípio. O homem quebra. Mas Deus, aquilo que Ele fala, está falado. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que falou. Se Ele tem um propósito, Ele vai cumprir o propósito. Então Ele desce no jardim. E quando a voz dele soa no jardim, é isso que me confronta também, porque a Bíblia vai dizer, capítulo 3, versículo 8. Deus, ele desce no jardim, aí o versículo 8 vai dizer: ouvi sua voz, e ouviu a voz do Senhor Deus, que passava no jardim, na virada do dia. Se escondeu, porque teve medo. O que me chama a atenção é que não basta Deus descer no jardim. Ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava no jardim, ele ouviu e se escondeu. Por quê? Teve medo. Mas quebrou princípios. Mas errou. Mas cometeu um erro. Mas Deus honrou o seu compromisso, desceu no jardim. E outro ponto importante, ele ouviu a voz de Deus. É por isso, querido, que independente do que aconteça, nós temos que estar dentro da vontade de Deus. Ah, Rafael, mas eu não tenho nem... Querido, vem para a casa de Deus. Fica perto de Deus. Não deixe que o erro venha te afastar de Deus. Sabe por quê? Aqui, ambos pecaram. Ambos erraram.
Ambos cometeram erros, mas nada impediu eles de ouvir a voz de Deus soar no jardim. Aí tem muita gente que fala, não, porque a igreja, né? É isso. Querido, aqui não tem ninguém perfeito. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui está todo mundo no mesmo nível. Aqui vai todo mundo para o mesmo céu. Aqui está todo mundo em busca de ser melhor a cada dia. Aqui não é uma casa de super-homem, de super-crente. Crente de, não, vaso da galáxia. Não, aqui não tem isso não, querido. Aqui é todo mundo a mesma coisa. O que você, talvez o seu pecado não seja o meu, mas eu também erro. Não adianta a gente querer ficar maquiando, não, porque a igreja, não, aqui a gente entra para ser confrontado. Se você não vem para ser confrontado, querido, para ser sua vida mudada, é a palavra. É a palavra. Mas desde o momento que você erra e se afasta, desde o momento que você erra e não tenta melhorar, agora quando você erra e chega perante a Deus, aqui Adão ouviu a voz de Deus no jardim, mas tinha quebrado princípios. Mas ele ouviu a voz de Deus. É por isso que eu falo, está arrebentado, está moído, vem. Porque aqui você pode ouvir a voz de Deus e sua vida ser transformada. Ah, Rafael, mas eu estou cansado, estou num bagaço. Vem. Porque quando você ouve a voz de Deus, tem algo novo para a sua vida. Tem uma fase nova para a sua história. Deus, Ele te pega, Ele te constrói novamente. Você sai daqui com a sua vida avivada. Você sai daqui querendo viver algo novo. Porque a palavra de Deus é isso, ela nos renova dia após dia. Ah, não, porque... Não, querido, vem. Vem. Chega na presença de Deus. Ele vai ouvir a voz de Deus. Mas a voz de Deus vai vir em direção a eles. E eles vão perceber, eles vão saber que está nu. Porque até então eles vão construir aventais de folhas. E nós sabemos que folha, depois que ela é arrancada, ela seca. Então aquilo que ele constrói não vai durar a vida toda. Então aquilo que nós construímos para tentar maquiar não vai durar a vida toda. Uma hora nós vamos ter que se apresentar a Deus. Então não adianta querer ficar escondendo de Deus. E até porque avental só tampa a frente. E até porque avental só vai tampar aquilo que de fato na sua frente tem. Mas as costas continuam a mesma coisa. E tem muitas pessoas que vivem assim, porque constrói algo. Na frente é uma coisa, mas por trás continua. Então eles vão se esconder atrás de árvores. Eles vão tentar se esconder dentro do lugar que Deus construiu, dentro do lugar que Deus apresentou, dentro do lugar que Deus criou. Eles vão tentar se esconder de Deus. Às vezes nós fazemos isso também, né? Às vezes não sei o que dá na gente, a gente às vezes esquece o Deus que nós servimos e a gente quer se esconder de Deus. A gente, não, deixa eu quietinho aqui, não quero fazer mais nada, não, do jeito que tá bom, né? Não quero mais pregar, não quero mais cantar, não quero mais pregar não, Senhor, não, deixa eu quietinho aqui fazendo. Querido, se Deus estabelecer um propósito sobre a sua vida, você pode se esconder o tempo que for, mas Ele vai te achar. E quando Ele te achar, o sacode de Deus é pior do que aquele esporro do pai, querido. Aquele conselho sem bater, sabe aquela conversa sem bater? É Deus quando fala conosco. Então não se esconde de Deus não. Se esconde não, se envolva, pratique seu ministério. Porque aqui no jardim você tem utilidade. A voz de Deus chega no jardim. Aí Deus vai chamar Adão. Adão. E Adão vai chegar a Deus. E ele vai falar a Deus: ô Senhor, ouvi sua voz soar no jardim e tive medo e me escondi, porque estava nu. Aí Deus vai chegar para Adão: Deus,
Deus vai chegar para Adão e vai falar assim: Adão, quem te mostrou que você estava nu? Quem foi que te mostrou que você estava nu? Você comeu, Adão, do fruto que eu falei que não era para comer? Queridos, Deus sabia ou não sabia que Adão tinha comido? Deus sabia ou não sabia que Adão tinha comido? Com certeza. Só que Deus chega para Adão e faz uma pergunta: Adão, quem te mostrou que estava nu? Primeira pergunta. Segunda pergunta: Adão, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Segunda pergunta. Aí eu imagino, nesse processo, nesse período aqui que acontece, que Adão vai ter uma reunião com Deus. Deus vai chamar Adão e vai falar assim: Adão, comeu ou não comeu? Quem mostrou para você? A intenção da serpente quando dá o fruto não é simplesmente ver a queda de Adão. É tentar neutralizar o projeto de Deus sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva. Só que Deus vai fazer uma pergunta para Adão que muitas das vezes a gente não entende, porque Deus sabia que ele tinha comido. E a intenção de Deus aqui é que Adão confessasse aquilo que ele fez, sim. Mas que Adão nos traz a resposta de Adão nos traz uma certeza muito interessante que eu quero compartilhar com você aqui. Primeira pergunta que Deus fez a Adão: quem mostrou que você estava nu? É ele: a mulher que tu me deste comeu do fruto, ela se alimentou e veio até mim, Senhor. Eu vi o fruto que ela comeu e comi novamente. Quando Adão fala que comeu do fruto, dentro de mim cria uma alegria. Por quê? Porque até então a serpente estava nascendo ainda. Até então a serpente estava aqui. Só que Deus desce no lugar de encontro e fala: Adão, comeu? Se Adão fala assim: Senhor, então, eu estou nu aqui, mas não comi não. Não, está repreendido, Senhor. Não, isso daí comigo, não foi comigo não. Deus sabia ou não sabia que ele tinha comido? Adão ia mentir dentro do jardim. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quando Deus pergunta: Adão, comeu ou não comeu? Comi. Adão, meteu a mão ou não meteu? Meti a mão lá assim, comi o fruto. Porque automaticamente, se Adão mente no jardim, Adão ia estar enrolado por resto da vida. Ia ser o fim, literalmente. Mas Deus é um Deus de novo começo. E Deus vai mostrar para a serpente no jardim. Deus vai mostrar para o seu inimigo que, independente dos seus erros, quando você declara: Deus, eu comi, você não passa a ser o filho daquele que quer ver sua derrota. Você continua sendo filho de Deus. Comi, Senhor. Comeu, Adão? Vem cá. Quando Adão declara que comeu do fruto, Adão vai nos dar ensinamento. Qual, Rafael? Que por mais que eu errei, quando eu declaro, eu continuo sendo fruto da verdade. Eu não posso viver uma vida de mentira. Depois que Adão declara isso, Deus vai arrancar de Adão aquilo que Adão construiu. Deus vai tirar o avental que Adão construiu. Deus vai começar a tirar aquilo que Adão construiu. Eu não sei qual animal que passava na hora, mas depois que Deus tira o avental de Adão, ele pega o animal, rasga ao meio, e com as suas medidas, ele vai construir para Adão e para Eva, não avental, ele vai construir uma túnica. E a túnica que Deus constrói, ela vai te cobrir por inteiro. Deus, ele não vai construir nada que vai te cobrir pela metade, que pela frente você é uma coisa, por trás você é outra. Não. Deus, ele vai te dar uma túnica. A túnica vai te cobrir por completo. Esse é o Deus que eu sirvo, querido, que nos cobre por completo.
que pega um lugar de vergonha, que pega um lugar que nós cometemos erros e falhas. E ele constrói dentro disso tudo, da qual o inimigo pensou, agora já era. Agora é o fim, agora acabou. Ele vai e constrói algo novo que te completa por inteiro, que te preenche por inteiro, que vai além de um momento, que não seca, que não mostra a sua vergonha novamente. É esse o Deus que eu sirvo, que te completa por inteiro. Fique de pé. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. Eu não sei qual era o animal, Rafael, mas foi sobre medida. Rafael, não sei qual foi, não sei qual foi o animal que passou, só sei que ele vai construir algo sobre medida. Deus tem preparado algo para você sobre a sua medida. Deus tem construído algo para você sobre a sua medida. Ei, você não precisa tentar construir nada, porque vai dar errado, porque aquilo que Deus preparou para você é sobre a sua medida. Oh, aleluia! Quantos sente a presença de Deus? Você pode glorificar Deus por alguns minutos. Você pode glorificar Deus por alguns minutos, porque Deus tem construído algo para você. Manhã de glória. Eu vou construir algo, querido. Não constrói, não faça isso. Você é filho. Você é filho. E o Pai sabe o tamanho que você veste. O Pai sabe aquilo que vai te completar. O Pai sabe aquilo que vai te preencher. Eu quero orar com você. Deus, nessa manhã eu quero glorificar o seu nome. Porque o Senhor, Pai, tem preparado um projeto sobre as nossas vidas. E por mais que nós como homens, às vezes quebramos algumas coisas e abrimos mão dos projetos, Senhor, Pai, o Senhor continua confiando na gente. O Senhor ainda continua confiando nos seus filhos. Oh, aleluia. Pai, por mais que nós erramos e às vezes pensamos que estragamos tudo, a sua misericórdia é tão grande, oh, aleluia. A tua bondade é tão grande, a tua verdade é tão grande que prevalece sobre as nossas vidas. Enquanto o inimigo pensou é o fim, enquanto o inimigo pensou não vai ter mais jeito, o Senhor desce novamente no jardim e nos dá uma segunda chance. Para mim encerrar, olha aqui para mim. O inimigo ele pode te fazer de tudo. O inimigo ele pode fazer de tudo. O inimigo ele pode fazer de tudo. Ele pode te confrontar. O inimigo ele pode tentar mexer com o seu psicológico. O inimigo pode tentar te fazer você desistir. O inimigo pode confrontar o ponto de você querer tirar a sua vida. O inimigo pode te oferecer muitos pratos. Mas uma coisa que o inimigo não pode. Melhor, duas coisas que o inimigo não pode. Quais são, Rafael? A primeira, tocar na sua vida. Não pode. A segunda, te tirar do jardim. Não pode. O inimigo pode fazer de tudo, mas duas coisas que ele não pode é tocar na sua vida. E a segunda, te tirar do jardim. Rafael, mas acabou. Não acabou não. Você ainda está no jardim. E no jardim é lugar de recomeço de Deus para a sua vida. Erga suas mãos e adora o nome santo do Senhor.